Olá pessoal, meu nome é Felipe Marques, eu sou fisioterapeuta, especialista em ortopedia e traumatologia e hoje nós vamos falar sobre hérnia de disco. Hérnia de disco. O que é uma hérnia de disco? Basicamente é uma bolha num disco cartilaginoso que nós temos entre as vértebras. Nossa coluna basicamente é formada de pequenas peças ósseas, tá? Diversas peças ósseas, e entre essas peças existe um disco cartilaginoso que serve como coxim e como articulação. Dentro desse disco existe uma esferinha, como eu gosto de comparar como as latas de spray. Você chacoalha a lata de spray, tem uma esferinha lá dentro. A função daquela esfera é ajudar a misturar a tinta de uma forma homogênea. Dentro do disco vertebral, a mesma coisa. Existe uma pequena esfera cartilaginosa que, quando você se movimenta, ela nutre, ela circula e nutre aquele líquido que tem dentro daquela bolacha, vamos dizer assim, do disco vertebral e faz com que a nutrição chegue em todo o disco. Diversas são as causas que podem provocar hérnias, tá? Desde causas congênitas, traumatismos, lesões, esforço repetitivo em algumas situações, má postura, enfim, várias são as causas da hernia de disco. A hernia de disco é sintomática? Não. Ela é um grande problema? Depende. Tá? A hernia de disco por si só não é um grande problema. Já vi várias hérnias absurdamente grandes que normalmente são anteriores e quando ela desloca para frente do nosso corpo, ela não gera sintoma nenhum. Então você tem uma hérnia gigante que você sequer sabe que tem. Tá? O grande problema da hernia de disco é quando ela comprime alguma coisa. E normalmente o que ela comprime são as raízes nervosas. Tá? Então, quando uma raiz nervosa é comprimida, essa compressão provoca diversos sintomas. Pode provocar desde formigamentos nas extremidades dos dedos, por exemplo, até uma dor lancinante que você não consegue nem respirar. Tá? A gravidade dela tem a ver com o tamanho da hérnia? Não, tem a ver com a área que a hérnia comprimiu. Uma hérnia pequena comprimindo uma raiz num lugar ruim provoca um sintoma muito mais grave do que uma hérnia enorme que não está comprimindo nada. Tá? Os tratamentos para hernia de disco, basicamente, eles se compõem em... Alguns são cirúrgicos, tá? Não tem jeito, tá? Pode ser queijo, pode ser retirada, técnica cirúrgica é a escolha do cirurgião, pode ser fixação, tem diversas, não é o caso agora aqui. Tá? E o tratamento conservador fisioterapêutico. O que a gente normalmente faz com o tratamento conservador fisioterapêutico e qual deve ser o princípio da mobilização para quando a gente vai tratar uma hernia de disco? Primeiro, a gente tem que tentar identificar a causa do problema. Por que o problema aconteceu? Não adianta você tentar provocar qualquer manobra de descompressão se você não sabe identificar qual é a causa do problema. Por quê? Você vai descomprimir, se você não corrigiu a causa, vai comprimir de novo. Tá? Quando a gente fala de tratamento conservador de fisioterapia, a gente não trata o sintoma, a gente tem que tratar a causa. É claro que se você não conseguir não tratar o sintoma no primeiro momento, você sequer consegue chegar perto da causa, tá? Mas o princípio, a meta tem que ser tratar a causa e não o efeito, tá? As descompressões funcionam de diversas maneiras, tá? Elas podem ser basicamente feitas com reequilíbrio muscular, reequilíbrio biomecânico muscular, para tentar evitar as sobrecargas em cima da coluna, e descompressão manual, tá? Existe uma técnica manual super antiga, pompagem global ativa, que ela basicamente é você descomprimir, você puxar e descomprimir. Uma outra comparação que eu gosto de fazer é a gente pega bolacha recheada e aperta. Quando você aperta, o recheio vaza para fora. Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, mas o recheio vaza para fora. O que a gente vai fazer, o princípio do que a gente vai fazer, basicamente é puxar os dois biscoitos de fora, as duas bolachas de volta para fora e fazer com que aquele recheio seja sugado por vácuo de volta para dentro. Tá? Hérnias extrusas, que são aquelas explosivas que o conteúdo do disco vaza, isso acaba não funcionando muito bem. Aí normalmente são os casos mais cirúrgicos, quando elas não são absorvidas. Tá? E depois que você fez essa descompressão, e essa descompressão, quando é cervical, por exemplo, que tem uma compressão, e essa que gera normalmente sintomas nos dedos, né? A descompressão na hora, você faz a descompressão no pescoço, por exemplo, e os dedos já na hora voltam a ter sensibilidade e voltam ao normal. Quanto tempo isso dura? Horas, semanas, dias? Não dá para saber, tá? A gente trata de acordo com o que acontece e de acordo com o sintoma faz a evolução, tá? O paciente normalmente que tem hernia de disco é muito comum, e na minha prática clínica eu vejo, 80% deles têm encurtamentos musculares graves que alteram a mecânica da postura, tá?
Então não é incomum eu precisar fazer um tratamento de reforço muscular abdominal, alongamento de cadeia posterior, tá? Que basicamente são os dois grandes problemas mais comumente que chegam no consultório para mim. Tá? Então a gente precisa fazer um alongamento, precisa fazer o reequilíbrio de força muscular, e daí você tem que avaliar e saber o que está curto, o que está fraco, tá? E fazer a descompressão, que é o que libera o sintoma. Como é que a gente identifica onde está a lesão da hérnia de disco, ou onde está a compressão da raiz nervosa, tá? Através dos dermátomos, tá? Só bate no Google, olha lá a fotinho do dermátomo, a gente vai saber, de acordo com cada área de alteração de sensibilidade ou de dor, a gente consegue identificar qual é a raiz nervosa que está sendo afetada e acometida, e aí essa raiz nervosa estando acometida, a gente sabendo, a gente consegue topografar aonde a hérnia está, se você não tem um exame na mão, tá? Então, o mais interessante é que se tem um exame radiológico na mão, mas se você não tem, você consegue topografar essa lesão e aí, baseado nisso, você consegue tratar o melhor tratamento possível. Beleza? Galerinha, no link aqui da descrição vai ter o link do WhatsApp, participa do grupo do WhatsApp, a gente marca todo sábado aula sobre isso e lá a gente marca aula sobre esse tema e a gente bate um papo para tirar dúvidas, beleza? Espero que tenham gostado, se inscreve no canal e até a próxima.